mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco, é uma alegria ter você aqui conosco em mais um episódio, onde aqui eu recebo convidados especiais, sempre falando de algum tema específico, com o objetivo de edificar a sua vida e trazer muitas chaves. Hoje não vai ser diferente com a minha convidada que está aqui hoje. Antes eu quero te convidar a se inscrever tanto no YouTube, no Spotify, você que está chegando, para não perder nada. Tem muita gente bacana por aqui. E ela, que é natural de Curitiba, Paraná, porém morou maior parte da sua vida em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Viveu na Inglaterra por 4 anos e começou a dar aulas de inglês em 2011, aos 16 anos, incentivada pela sua mãe, minha xará, Adriana. Formada em administração, ela abriu sua escola de inglês em 2017, aos 22 anos, presencial em Balneário. Em 2020, ela foi obrigada a migrar a escola para o online devido à pandemia e desde então a sua escola permaneceu assim, com cursos gravados e ao vivo. Hoje, o curso campeão de vendas é a comunidade E4C, curso de inglês para cristãos, com mais de 1.000 alunos em apenas 1 ano de existência. Ela possui um chamado de preparar cristãos através do inglês para viver o seu propósito nessa terra. A gente sabe que o inglês é a ferramenta que te conecta com o mundo e por isso é indispensável nos dias de hoje. Saber inglês te possibilita não apenas crescer pessoalmente e profissionalmente, mas também espalhar a mensagem do evangelho aos 4 cantos dessa terra. E nós cristãos, nós temos um comissionamento. Por onde nós passamos, nós devemos deixar o aroma de Jesus e saber comunicar o evangelho de forma simples e objetiva, pregando as boas novas e fazendo discípulos de todas as nações, que é a grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20 e Marcos 16, do 14 ao 20, seja em inglês, seja em português. Hoje eu tô aqui com a Isabelle Pires. Hello, guys! Ela já chegou aqui mandando em inglês, naturalmente. É um né? prazer estar aqui, uma alegria poder estar de frente com a Drica, Ai, minha Isa. amiga maravilhosa. Muito obrigada pelo Que convite. bênção ter você aqui. Nossa, a gente ensaiou para ter esse momento, nos conectamos, Sim, né, no Uber, né, na Sim. nossa igreja, e foram há tantos dias aí, tantas oportunidades que a gente falou, não, vamos marcar. E eu creio que Deus, ele preparou o tempo certo. exato. Principalmente num momento tão decisivo, que a Isa aqui em primeira mão, ela tá se mudando para os Estados Unidos, né, sobre uma direção de Deus. Ela vai compartilhar tudo aqui conosco nesse episódio. Então, Isa, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Conta aqui pro pessoal, né? Foi tão novo já, você era tão nova já entrando para esse mercado. Conta pra gente aqui um pouquinho da sua trajetória. Você ainda é, né, nova. E Deus já tem feito tanto através da sua vida. Sim, Inclusive, glória a vou Deus. deixar aqui o arroba da Isa, para que vocês possam acompanhar. E acompanhar, inclusive, essa nova jornada dela, que ela vai explorar aqui um pouquinho mais. Conta pra Sim. gente, Isa. Então, na verdade, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E eu sempre falo que Ele não desperdiça nada. Fato. Né? Então, quando eu tinha 10 anos de idade apenas, eu fui morar na Inglaterra. E ali eu fui obrigada a aprender o inglês para realmente sobreviver, porque eu Sim. estava entre nativos o dia inteiro. Então eu tive que aprender, mas para mim foi uma trajetória muito difícil. Ali você foi com a sua família. Eu fui com a minha mãe, Tá. exato. Ela foi para estudar e depois trabalhar e, enfim, e ali eu tive que aprender o inglês. Só que para mim foi assim, o fato de falar inglês me assustava muito, me expor na frente das pessoas, o medo de errar era um desafio muito grande para mim. Ah, Então essa facilidade que eu tenho hoje para falar, para ensinar, foi algo desenvolvido, porque eu não tinha nenhuma facilidade. Eu morria de medo, eu escapava sempre que eu tinha que falar alguma coisa na frente de outras pessoas, Fugia. principalmente em inglês, Aham. principalmente. Tinha muito medo de errar, eu era muito travada. E aos 16 anos, quando eu voltei pro Brasil, tá. então a gente voltou definitivamente quando eu tinha 16 anos, a minha mãe chegou pra mim e falou, você vai ter que começar a trabalhar. Ela quis me colocar pra trabalhar. Então, você não vai mais ter o seu dinheiro de final de semana, você vai trabalhar pra
conquistar as coisas. Tá, tudo bem. E ali surgiu uma oportunidade, então, de eu começar a dar aulas de inglês. Nunca tinha sido um objetivo meu dar aulas de inglês, mas aconteceu, eu aceitei, eu abracei o desafio. Realmente foi um desafio, porque eu não tive nenhum treinamento para fazer isso. Eu dei aulas, realmente foi fluindo naturalmente. Eu fui aprendendo no decorrer. Fui jogar na fogueira, vai. E ali eu comecei a pegar gosto por dar aula. Não só o fato de dar aula, mas ver a transformação que aquele conhecimento gerava na vida do aluno. Então, a transformação das pessoas, foi ali que eu comecei a me encantar pelo ensino. Que legal. Não, e a prova que, abrindo um parênteses aqui, que a sua dor e a sua dificuldade, ela virou o seu chamado e o seu instrumento também para outras vidas, né? Para alcançar outras pessoas isso mesmo. Transbordar nas outras pessoas. E eu achei que era isso, né? Eu falei, não, pronto, agora eu descobri o meu propósito. Meu propósito é ensinar inglês. E fui, então, abrir a minha escola depois de alguns anos dando aula, 6 anos, né? Abri a escola com 22 anos. Nessa época não era focado em cristãos, era normal. Inglês para conversação. Tá. Por quê? Como eu era travada e eu consegui destravar, e ali nas aulas de inglês, eu dei aula em muitas escolas tradicionais. E ali eu fui pegando o que dava certo, o que não dava. Vi que os métodos tradicionais realmente não ajudavam os alunos a destravar. E foi nesse lugar, assim, de frustração, na verdade, de querer fazer mais pelos alunos e eu não consegui, porque eu estava limitada num sistema, e tá tudo certo, né? Não quero criticar nenhum tipo de escola, mas infelizmente a gente sabe que as escolas tradicionais focam em gramática e a pessoa ela sai muitas vezes sabendo preencher. Escrever e preencher aquelas lacunas, sabe? De exercício de gramática. Sabe fazer isso, mas na hora da comunicação, ela trava. Então, como eu tinha passado por isso, essa trava na comunicação e eu destravei, eu falei assim, pronto, esse é o meu propósito, é destravar as pessoas no inglês. Então, a escola começou com essa temática, assim, com esse foco, com essa missão. Aprenda inglês falando, aprenda o inglês da vida real, aprenda conversando, trocando ideias sobre assuntos que realmente são cotidianos, que você vai utilizar, né? As pessoas, elas estudavam anos e elas sentiam que elas não conseguiam aprender. Então, esse foi o foco principal. Em um ano, você conseguir, pelo menos, já dialogar nas situações cotidianas, né? Sim. Essa sempre foi a proposta da escola. Que legal. Só que daí as coisas começaram a mudar. Deus foi falando, né? Você já era convertida nesse período? Sim, eu me converti aos 14 anos na Inglaterra. Ah, lá mesmo. Lá na Inglaterra. E é engraçado porque a minha família materna, que foi a família que eu cresci, né? O meu lar. Não era um lar cristão. Nós éramos católicos não praticantes, os famosos católicos não praticantes, né? Então, ia na missa, assim, uma vez por ano, talvez. E eu tinha essa ideia de Deus muito distante. Eu também. Só que num momento de muito sofrimento da minha vida, porque não foi fácil morar fora. Eu sei que muitas pessoas têm o desejo de morar no exterior e eu super acho que todo mundo tem que ter pelo menos uma temporada da vida no exterior para conhecer, para ampliar os horizontes, né? Para realmente ver expectativa e realidade. E eu vivi esse tempo lá e eu sofri muito porque eu não conseguia me comunicar. Muito por causa disso. O meu sofrimento principal era, eu não consigo ser eu mesma. Sim. Eu não consigo fazer amizades com facilidade como eu fazia no Brasil. E aquilo foi me fechando numa bolha. Então, é difícil diagnosticar, assim, mas eu digo que eu meio que entrei numa depressão. Tá. Era muito criança também, adolescente ali, mas, enfim, eu chorava todos os dias e tudo mais. Então, foi uma fase difícil para mim. E nesse momento de dificuldade, num país estrangeiro, com poucas amizades, tentando me encontrar, entender quem eu era no mundo, né? Adolescente tem muito isso, essa fase de descoberta. Foi ali que eu encontrei Jesus.
numa igrejinha pequenininha de brasileiros, que eu fui com o intuito de conhecer brasileiros, porque como eu estava muito ao redor de nativos, eu falava, gente, eu preciso ter contato com o meu país. A gente fica nessa carência de ter pessoas que falam o nosso idioma, né? Então, foi ali que... E principalmente na Inglaterra, onde eles são muito mais frios. Muito mais né? fechados. Nós, latinos, a gente tem mais essa Sim. questão de ser mais acolhedor, né? De integrar mais. Eles não, né? Eles são bem reservados, frios. E ali eu encontrei Jesus. Conheci uma igreja, uma comunidade, entendi o que era igreja de verdade, né? Então aquilo me transformou completamente. Eu lembro que aos poucos eu comecei a deixar de fazer coisas que eu gostava, as músicas, né? A adolescente tem essa coisa geralmente de gostar. Bom, é que agora mudou muita coisa, né? Mas eu assistia muito clipe, lembra? Tinha MTV, né? Eu Os ficava top tarde 10. assistindo clipes e decorando letras de música. E eu fui deixando... E uma prática do inglês era, né? Pelo menos sim. nessa época que eu estudava, era a professora colocava as músicas com os blanks lá, com os pedaços faltando. E você, pela audição, você tinha que colocar ali, né? Sim. E ali eu acabei, assim, mudando muito de estilo de vida. Então, certas músicas já não faziam mais sentido. Eu realmente fui me transformando. Não, o Espírito Santo foi trabalhando em mim e eu me transformei em outra pessoa. Minha família inteira, né, ficou até assustada com a transformação que aconteceu com a Isabelle. Fizeram lavagem cerebral nela. Uau! E eu muito nova, né, muito radical. Eu achava que todo mundo tinha que aceitar Jesus. E eu não tinha maturidade para muitas coisas. Mas foi assim e Deus foi trabalhando em mim. E sempre pra melhor, né? Isso que é bom. E aí, aos 22 anos, logo quando eu abri a Inlab, que é a minha escola de inglês hoje, eu acabei sofrendo uma frustração e eu deixei de ir na igreja. E eu deixei de estar na presença de Deus. E aquilo foi me contaminando, né? O mundo foi me contaminando a partir dos 22 anos. Então, por mais que foi Deus que me deu a palavra para começar em Lab, eu tinha uma palavra de Deus desde o início. Inclusive, foi a parábola dos talentos que Deus me deu, que fez eu, tipo assim, porque eu queria desistir de dar aula. Por causa do sistema tradicional, eu falei, não, eu não me encaixo, eu amo dar aula, mas eu não tô me encaixando mais aqui. Né? Aquela questão da gramática que eu acabei de falar, que eu me sentia limitada na hora de dar aula. Eu falei, não quero mais. E aí o Senhor me deu a parábola dos talentos. Eu lembro que foi muito forte. Ele falou, você vai enterrar o talento que eu te dei? Foi no meu individual. Deus sempre falou muito comigo. Eu sozinha mesmo, no secreto, em casa, no meu quarto. Os meus maiores encontros com Deus foram dentro do meu quarto. E ali ele falou, isso, você vai enterrar esse talento que eu coloquei na sua vida para ir fazer outra coisa que talvez nem seja, né? Não é algo que você vai gostar, sendo que você gosta de ensinar. E eu falei, ok, Deus, amém. Então, eu vou começar a minha própria empresa. E foi assim que iniciou em Lab. Só que bem nesse período que eu iniciei, eu acabei saindo da igreja. E acabei aos poucos, é um processo lento, né? Satanás, ele é astuto, então ele não vem assim. Verdade. Foi um processo lento, até o ponto que chegou onde eu já não orava mais, onde eu já estava tão distante que as crenças mundanas estavam mais fortes em mim do que as crenças bíblicas, né? E isso moldou muito as minhas atitudes, as minhas decisões. Então, foram 5 anos que eu passei distante, assim, sempre acreditando, né? Eu nunca deixei de acreditar. Em alguns momentos eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda a voltar, eu não consigo, tá tão difícil. Mas foi através, infelizmente, de uma questão emocional, mais uma tragédia, assim, que aconteceu na minha vida,
que me fez voltar aos caminhos. Foi no meio da dor, Tá. novamente, que eu voltei para Jesus, porque eu falei, não, realmente, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não posso permanecer no mundo, eu não pertenço nesse lugar, eu não sou essa pessoa, eu tenho muitas promessas na minha vida e me ajuda, Senhor, me ajuda a voltar para os teus caminhos, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito, Sim. porque eu vi que fazer as coisas do meu jeito Não tava dando certo. não tá dando certo, tá me levando para um lugar onde a ansiedade, a depressão tem tomado conta, então eu não quero Sim. fazer. Entreguei minha vida mesmo, eu quero fazer do seu jeito. E às vezes Deus custe o que permite, custar. né, Isa, a gente chegar nesse limite de dor mesmo, do fundo do poço, para Foi. que ali você realmente tenha um encontro também, mais um encontro, no seu caso, Sim. genuíno com o Senhor e Sim. realmente seja uma decisão, porque a gente Exato. viver com Cristo, viver com Deus, ele é um estilo de vida, Uhum. né? Ele é uma decisão diária na Uhum. nossa vida, né? De estar ali permanecendo nesse caminho, de estar com Ele, de buscar. E Deus permite, para que hoje seja um testemunho também, né? E eu digo que é através das maiores dores da nossa vida que a gente conhece um Deus diferente. É verdade. No momento de alegria, é muito maravilhoso poder adorar a Deus. Mas no momento do sofrimento, você adora de um jeito diferente. Sim. E ele se revela de um jeito diferente. Eu entendi a verdadeira natureza de Deus, de um Pai amoroso, misericordioso, Ai, amém. no meio da maior dor da minha vida. Sim. Quando eu perdi uma pessoa muito querida para mim. Uhum. Então, é isso. A dor, na verdade, a palavra diz que nós devemos considerar tamanha alegria por passar por sofrimentos. Sim. Porque é no sofrimento que o nosso caráter é aperfeiçoado, que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Jesus, Verdade. mesmo sendo filho, ele aprendeu o que é obediência através do sofrimento. Sim. Então, nesse tempo de muito sofrimento na minha vida, que foi o ano de 2022, foi quando eu realmente entendi quem Deus era. Então, Deus permitiu. Eu sei que não era a vontade dele, Sim. mas ele permitiu que eu fosse para outros lugares, né? Buscasse em outras fontes e visse que Nada não preenchia. tinha, só ele. Foi uma permissão dele. E hoje eu tenho a certeza do lugar onde eu tô. Não importa o que homens venham a fazer, a frustrar, porque muito na época eu estava muito apegada à instituição, igreja, e é aquela coisa que muitas pessoas já passaram. Sim. Decepção com homens. Verdade. Que leva você para longe da igreja e longe da presença de Deus. Quase que automaticamente, né? Porque o corpo de Cristo, ele precisa estar unido. No meio, Sim. é na união que o Senhor declara a bênção. É na união que você é E fortalecido. às vezes a dor é tão tamanha, né? Às vezes com esse tipo de frustração, que realmente te faz, te expele, né? Só que o inimigo também, ele aproveita isso. Exatamente. Para que você, de fato, realmente saia do corpo. Para que realmente você fique longe Exatamente. e não aproveite, não viva o que Deus tem. Foi isso, praticamente isso que aconteceu. Houve uma oportunidade ali onde eu não tinha maturidade o suficiente, espiritual, nem de idade mesmo, para lidar com essa situação. Sim. Então, hoje eu tenho outra perspectiva de tudo que aconteceu, né? Hoje eu até agradeço por tudo que aconteceu. Eu olho para trás e eu falo, Deus, obrigada por ter permitido certas lutas, certas Sim. dificuldades, porque hoje eu entendo quem tu és na minha vida. Que eu não dependo de uma pessoa ou de outra para estar nos seus caminhos, né? Que o Senhor me sustenta em toda e qualquer situação. E você não seria quem você é hoje se também não tivesse passado por tudo isso, né? Porque eu acho que são nesses momentos que Deus também permite que o melhor óleo, né? Seja extraído da gente. Exato. E o perfume de Cristo, né? Isso mesmo. Legal, então, Isa. é muito legal isso. Nos momentos de maiores dor também foi onde eu vi o Senhor se manifestando. Uhum. Porque é nas nossas fraquezas
que ele se aperfeiçoe, que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Isso é bíblico. Então, se você quer ser forte o tempo todo, você não vai ver a manifestação de Deus. Você precisa se colocar num lugar de vulnerabilidade. Total. Você precisa se colocar exposto. Né? Eu vejo muitas pessoas não fazendo coisas porque tem medo do sofrimento. Ah, e se tal coisa? E se? E se? Você está impedindo, nas suas inseguranças, medos, você está impedindo de Deus se manifestar na sua fraqueza. Você não é capaz mesmo. É isso. Eu não sou capaz de fazer o que eu faço. Não é o meu diploma, meu QI, o não sei o que, network que me trouxe onde eu tô. É o Senhor. Foi o Senhor, no meio das minhas fraquezas. Sim. Quando eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Ele falava, deixa eu te mostrar que eu estou contigo, que eu vou fazer através da tua vida. E ali a presença de Deus se manifestava. E, enfim, eu vi muitos romperes e milagres na minha vida, porque eu simplesmente tive coragem de me expor. Sim. Eu simplesmente tive coragem de me colocar nesse lugar, sabe? E eu acho que essa é a diferença dos grandes homens de Deus, daqueles que conquistam grandes coisas para o Senhor e daqueles que acabam ficando só na plateia. Não é a capacidade. Sim. É a capacidade intelectual, etc. É a vulnerabilidade. É a coragem de se colocar num lugar de... Eu não sei como que isso vai acontecer, Deus. Mas eu sei que o Senhor vai me sustentar nesse processo. Sim. Eu sei que o Senhor vai se manifestar aqui nesse meio. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Então, a minha história, Drica, é essa, basicamente. Foi momentos e momentos onde eu me coloquei nesse lugar. E disponível, né? Com esse coração disponível. E foi daí que, então, você começou a desenvolver esse curso do E4C, focado em cristãos. Deus te deu uma palavra. Como que foi essa transição? Porque hoje você tem, né, a parte básica também, mas eu vejo muito que você está muito focado, inclusive, também no inglês cristão. Bíblico. Sim. Na verdade, como eu falei, 2022 foi um ano que eu considero o ano de volta para casa, onde o Senhor precisou realmente me moer. Começou em janeiro já, o Senhor começou a me moer e começou a tirar toda aquela tranqueira, digamos, que a gente foi acumulando, que eu fui acumulando durante os anos que eu passei no mundo. E 2023, então, eu senti um grande romper na minha vida espiritual. Que legal. E o Senhor falou, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa Exato. vai ser a primeira. Porque na minha adolescência, com 16, 17 anos, quando eu fui batizada em línguas, eu assumi muitas liderança dentro da igreja, fazia parte de todos os ministérios possíveis, sabe? Aquela coisa de querer... E realmente Deus se manifestou muito na minha adolescência. E eu tinha perdido aquela sensibilidade ao espírito. E o Senhor declarou isso sobre a minha vida. Foi uma palavra muito forte que eu recebi em 2022. E então eu senti esse romper vindo em 2023. Que legal. E foi quando eu decidi que eu iria iniciar um quadro no meu Instagram. Um quadro. Tá. Para cristãos. Então o meu Instagram é focado para inglês do dia a dia. Mas eu ia fazer um quadro apenas para os cristãos. Ok, gravei os vídeos focados em inglês bíblico. O primeiro vídeo que eu gravei foi o Pai Nosso em inglês. Ai, que legal. Vamos orar o Pai Nosso em inglês? Eu falo e você repete. E ali eu gravei esse vídeo. E foi o primeiro que eu postei. O primeiro vídeo que eu postei com a temática inglês para cristãos viralizou. E chegou a 1 milhão e alguma coisa. E ali eu ganhei, em uma semana, não lembro exatamente, mas foi num período muito curto, cerca de 50 mil seguidores. Em um tempo muito curto, porque esse vídeo viralizou. E todo mundo começou a me pedir mais e mais e mais. Eu falei, Senhor, o que é isso? Nossa, uma graça abundante do Senhor. Eu fiquei assustada, eu fiquei assim, Deus, tá. Fui pro meu secreto, fui orar. E eu entendi que era realmente um direcionamento de Deus.
Uau! Eu tava 6 anos produzindo conteúdo no Instagram. Aham. E nunca nada tinha viralizado nem perto disso. Sim. E não só viralizado, mas a quantidade de pessoas que vieram sedentas por mais conteúdo como aquele. E era como se o Senhor tava falando, eu quero Alcançar que essas você pessoas. alcance essas pessoas. Sim. Eu estou te levantando como uma voz no meio cristão para que você equipe essas pessoas para o chamado delas. E ali eu falei, meu Deus, é maior do que eu pensava. Porque a minha mente estava aqui, a mente de Deus estava lá. A prova de que também o Senhor tem planos muito maiores, né? Tanto Efésios 3:20 quanto Jeremias 29:11. Exatamente. E eu fiquei assustada, até o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar algo, um curso para essas pessoas, porque realmente é algo que tá faltando. Então, eu comecei a idealizar o curso do inglês para cristãos. Isso foi em março. Em abril, eu comecei dar algumas aulas gratuitas pelo YouTube. Começamos a gerar uma audiência cada vez maior. E em maio de 2023, então, a gente abriu as matrículas. Super rápido. Foi muito rápido. Se você for ver, meio ano. Foi, não, Menos não, até. eu postei o primeiro vídeo em março. Verdade. Em 2 meses. Sim. Não deu nem 2 meses. E eu já tava quase... Você vê que é a prova, se alguém pergunta, né? Tipo, explica como você fez, não tem como explicar, é Deus por isso. Foi assim, Não é? tempo recorde. A gente sabe quando é Deus, Exatamente. porque a gente realmente não tem a resposta. Você fala, Exatamente. é só Deus mesmo. Foi. E ali a gente começou. Começou a comunidade English for Christians, né? Inglês para cristãos. Nessa comunidade tinha uma aula por semana, a gente preparava um material e foi crescendo, de repente, agora vamos ter encontros ao vivo entre alunos, e agora tomou um corpo mais robusto, tomou corpo, né? Sim. A comunidade. Começou com algo pequeno, e é isso também que eu falo muito. Gente, vocês não vão começar fazendo algo tudo perfeito, vai começar bem mais ou menos ali. Eu não posso dizer que estava tudo perfeito desde o início. Eu fui aprendendo, no decorrer a gente vai aperfeiçoando. E hoje tá 1000 vezes melhor do que era quando começou. E eu sei que daqui a 1 ano vai estar 1000 vezes melhor, porque a gente vai melhorando no caminho. Sim. Né? Se você, às vezes, as pessoas que são muito perfeccionistas, e eu sei porque eu também já tive esse defeito, Deus trabalha, né? A gente impede de fazer as coisas, a gente impede, às vezes, o mover de Deus na nossa vida, porque a gente quer que tudo esteja muito Esperando, de repente, a situação perfeita, a oportunidade perfeita, o tempo certo para começar. Isso. E eu acho que a gente sendo obediente como você foi, o Senhor mesmo vai capacitando ali, vai fazendo a roda girar, vai fazendo a coisa acontecer, a graça vem, o fluir vem. É o lugar de vulnerabilidade que a conexão, vem as conexões certas, os recursos. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu me coloquei nesse lugar. Senhor, eu escutei o seu chamado, eu estou disposta a atender o seu chamado. Eu não sei como é que vai ser, mas eu tô aqui. Eis-me aqui. A gente vai fazer acontecer. E glória a Deus por isso. Hoje já é mais de 1000 alunos. A gente está finalizando agora, hoje, inclusive, as inscrições da nova turma do English for Christians, com desconto. Às vezes eu faço, assim, alguns eventos exclusivos. Eu fiz agora o Morning with Jesus, que é um devocional gratuito que eu faço durante 5 dias, todas as manhãs, às 7 da manhã. E durante esse período de devocional, geralmente eu lanço alguma promoção, algum incentivo para quem realmente quer estudar inglês cristão. E a gente está encerrando hoje as matrículas com esse desconto. E só essa semana já entraram mais 200 alunos para a comunidade. Então, é algo que o Senhor tem abençoado, tem aberto portas. E eu sinto muito queimar no meu coração. A minha próxima missão, que Deus me deu, foi um módulo novo dentro do curso. Sim. Então, um módulo novo que futuramente vai virar um curso separado é o English for Missions, que é inglês para missões. Qual é o propósito desse módulo, que futuramente será um curso completo? É preparar todo cristão para ser um missionário.
Porque todo cristão é um missionário. Sim. A grande Basta comissão. você entender para que lugar o Senhor te chamou. Sim. É para o meio empresarial? É para dentro da sua casa? É para dentro da igreja? Não sei. Você vai descobrir na sua intimidade com Deus, Ele Sim. vai te revelar o seu propósito, porque você não tá aqui nessa terra só para ganhar dinheiro, ter uma casa própria, ter alguns filhos, enfim, e ter uma vida boa. O Senhor não nos chama para isso, né? É isso. Então, todo cristão é missionário. Partindo disso, você precisa estar preparado para pregar em tempo e fora de tempo. E a gente vai, então, nesse módulo, ensinar o inglês para que você consiga falar sobre Jesus em inglês, em evangelizar de uma forma simples, objetiva, conseguir orar por pessoas em inglês. Então, a gente vai focar bastante nesse módulo, agora que vai começar semana que vem, para os alunos do nosso curso do English for Christians. 100% em missões, em Legal. evangelismo, em ver o poder de Deus sendo manifesto, porque o inglês, o curso de inglês para cristãos, ele sempre foi muito focado em estudos bíblicos. Sim. Então, a gente ensinava a Bíblia, ensinava inglês ao mesmo tempo, para todos os níveis, inclusive. E agora... O que é maravilhoso. Que é maravilhoso, sim. Muitas pessoas foram saradas, Sim. realmente curadas de doença, de depressão, tudo no meio do curso, né? Tanto Incrível, física quanto assim. emocional, Quanto né? emocional. Tivemos libertação, tivemos salvação, pessoas aceitando a Jesus no curso. Então, demais. você vê que aonde a palavra de Deus está, ali é a transformação, né? Não importa se é num curso de inglês, se é dentro da igreja. Então, a gente viu muito isso. E agora a gente tá dando mais esse passo, assim, pronto, agora... você aprendeu muito, e continua aprendendo, a gente ainda continua com todo esse material, Sim. né? Mas também estamos agregando mais um braço para dentro da comunidade, que é te ensinar, então, a falar o inglês para que você possa evangelizar. É você receber da palavra, ter o conhecimento da palavra, para agora você poder entregar Sim, entregar. essa palavra. E como que você vai entregar essa palavra? Então, eu vou trazer missionários que estão no exterior, que estão no campo, para falar um pouquinho sobre essas experiências e realmente instigar esse espírito missionário nos cristãos do Brasil. Que é o E meu principalmente porque a nossa nação, ela tem um chamado muito forte, né, Isa? Acerca de ser um celeiro de missões. E eu acho que o Senhor, ele queima no coração, e dá para ver isso em você, justamente porque existe uma urgência no coração de Deus, para Demais. que as pessoas sejam alcançadas. As pessoas em qualquer lugar, elas possam ser alcançadas, possam ouvir de Jesus. Então eu vejo muito essa urgência no coração de Deus acerca disso. Sim, demais. Eu sinto isso cada vez mais forte. E nós somos uma das nações que mais envia missionários. Isso. Aham. Primeiro os Estados Unidos, depois, se eu não me engano, é a Coreia Tá. do Sul e o Brasil. Em terceiro ou quarto lugar. Somos uma das nações que mais enviamos. Só que a maioria dos brasileiros não falam inglês. E não estão preparados, né? Não estão Exato. minimamente capacitados para estarem no campo, para se comunicarem. E isso é Exatamente. importantíssimo. E eu vejo muitos brasileiros hoje que moram no exterior, que não são, assim, missionários em tempo integral da igreja, né? Eles simplesmente foram para o exterior em busca de se desenvolver, em busca de uma vida melhor, né? Minha mãe foi uma dessas pessoas, anos atrás, e tem muitos brasileiros morando fora. E algo que eu já ouvi de muitos brasileiros tenho muita dificuldade de me posicionar como cristão. Estados Unidos até que não, porque é um país muito cristão. Mas, por exemplo, em alguns lugares da Europa, Fato. eu tenho muita dificuldade. Eu ouvi isso de uma aluna minha recentemente. Na verdade, ano passado. Ela falou, eu tenho muita dificuldade de falar sobre Jesus, de expor a minha Sim. fé. Sabe? Como, né, você Como eu se vou- posicionar. Então, eu vejo que o seu curso, né, esse novo, ele vem não só carregado de uma capacitação no inglês, mas também nas missões, que é quem tem principalmente um chamado, e na verdade o chamado é para todos, porque todos nós somos chamados a realmente sermos missionários na esfera que nós estivermos inseridos. Seja Sim. em português, seja em inglês. Mas eu acho que você ter também o inglês te abre muitas portas e oportunidades.
Com pro que certeza. Deus quer fazer. É a língua oficial do mundo, Nativa, digamos, é, né? a língua... É a língua franca. Sim. Né? Eu sempre falo, na época de Paulo, o nosso maior evangelista de todos os tempos, depois de Jesus, né? Obviamente. Que mais evangelizou o mundo. Ele falava grego. Por Sim. quê? Grego era a língua franca. O Sim. que é a língua franca? É o idioma usado para conectar as nações. É isso. Hoje em dia, não é mais o grego. Hoje em dia, É o inglês. é o inglês. Aham. Então, se você tem esse desejo de ir pra fora, de se conectar, ou talvez você não tenha esse desejo de morar fora, mas você quer ter acesso a conteúdos estrangeiros, você quer trazer o que é de fora para o Brasil, fazer esse intercâmbio, você precisa do Com inglês. certeza. Né? E para expandir os teus horizontes, porque o que bate no coração de Jesus? Eu vejo nações, pessoas, nações, de diversas nações, É isso. né? O coração de Jesus, ele queima por isso. Então, o nosso coração também tem que queimar pelas nações. Ele não distingue uma nacionalidade de outra, Sim. né? Então, a gente precisa ter esse coração missionário mesmo, abraçando, seja nosso povo brasileiro, pessoas que estão do nosso lado, sim, mas também outros povos, tentando cada vez mais conectar as nações. É isso que eu vejo. E Isa, até agora você trazendo esse ponto, né, de missões, você agora, desculpa, vai para os Estados Unidos para uma missão. Exato. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque para mim, ela sempre estava com esse, não, eu vou, uma hora eu vou, mas eu creio que Deus, ele preparou o tempo certo, e esse podcast, ele veio realmente para, acho que para coroar, né, Glória a Deus. esse tempo novo que você vai viver nos Estados Unidos. Então, conta pra gente um pouquinho de como que foi, para onde você tá indo, para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Então, eu recebi uma palavra quando eu era adolescente ainda, Tá. sobre os Estados Unidos. E eu contei um pouquinho da minha história, né? Falei que eu saí da igreja e tudo mais. Muitas promessas se perderam, assim, no meu coração. Ela falou, acho que isso, não sei, não foi muito de Deus, sabe? Você começa a se questionar muita coisa no decorrer da sua vida. E o que é de Deus acontece. Sim, ele sempre Né? prepara. Ele prepara. E do ano de 2023, então, esse sonho foi reacendido no meu coração, assim como outros sonhos, né? E eu comecei a ter esse desejo novamente de morar fora, de ir para os Estados Unidos, só que eu não sabia como. E nem quando. Nem quando. Como... E no meio do ano, quando eu fui para o Greenhouse, que é a escola de missões, né, que a Zion, o Dunamis tem, eu recebi uma palavra. Uma profecia que o meu tempo no Brasil estava acabando. E aquela profecia fez muito sentido, sabe? Porque realmente eu estava orando por isso, estava apresentando ao Senhor essa ideia novamente, né? Na verdade, ele reacendeu isso em mim, me relembrou de alguns sonhos. Ele coloca primeiro em nós, né? Exato. Então, ali eu senti, meu Deus, isso aqui é confirmação mesmo. Real. É real. Eu acho que eu preciso começar aqui, ó, me agilizar, porque o Senhor quer fazer. Eu só preciso dar os meus passos, né? Então, comecei a pesquisar escolas nos Estados Unidos todo, escolas de ministério. Eu falei, ok, eu estou ensinando a Bíblia agora. O meu trabalho envolve o ensino bíblico. Sim. Então, eu quero me capacitar nisso. Eu tinha um desejo muito grande na minha adolescência, assim, fazer uma escola de ministério, algo do tipo. E acabou também falando, eu falava, não tem chance de eu fazer isso. Tipo, nem passava mais na minha cabeça. E o Senhor acendeu novamente esse desejo Até porque também. se você vai capacitar essas pessoas para ir para missão, acho que nada melhor do que você também viver uma experiência como essa, né? E ali eu comecei a pesquisar. Quando eu encontrei uma escola específica em Orlando, o meu coração começou a queimar. Ai, que demais. Foi muito doido. A presença de Deus invadiu o meu quarto naquele momento. Eu falei, isso aqui não sou eu, não. Não é só um desejo meu. Tem algo especial aqui. Sim. Né? Eu senti muito forte. E ali eu comecei a me mover para isso. Vendi todas as minhas coisas, me desfiz do meu apartamento em Alphaville, fui para Orlando pela primeira vez em novembro do ano passado. Falando, Senhor, pra eu ficar aqui, eu vou sondar.
Se o Senhor falar que é pra eu ficar, eu fico. Eu vou olhar a terra. Eu vou olhar a terra. E foi isso que aconteceu. Eu fui, só que eu senti que não era o momento. Eu poderia ter ficado, falei, não, eu não quero. Eu senti realmente que era pra eu voltar. Ok, voltei. Refiz todas as documentações. Eu tive que ter um fechamento de vários ciclos aqui. Esse primeiro semestre de 2024 foi um fechamento de muitos ciclos. E então eu fui, o último passo era eu tirar o meu visto de estudante. Fui no consulado aqui em São Paulo, consulado americano, dia 28 de maio desse ano, tirar o meu visto de estudante. Negado. Meu e Deus. não apenas o visto de estudante negado, mas o meu visto de turista cancelado. Falei, que isso, Jesus? Agora eu não vou mais. Eu não posso mais nem entrar no país, tá? Não, assim, a sensação era que realmente fecharam uma porta na minha cara, assim, sabe? Eu falei, eu já paguei a escola lá, eu vou perder o dinheiro da inscrição, eu vou perder todo o dinheiro de todo o processo, que foi dinheiro no processo, Sim. e eu não sei mais o que fazer. Eu desanimei total, eu falei, eu acho que eu escutei tudo errado, eu acho que é pra eu ficar mesmo aqui no Brasil. E aí eu fui pro secreto, né? Que é o único lugar que a gente realmente consegue as respostas. É no secreto. Não é muitas vozes. Nesse momento, vem um monte de gente querer dar opinião, querer falar, não, mas tá... Não, eu quero ouvir a voz de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu fui pro meu secreto ouvir a voz de Deus. Fiquei trancada no meu quarto. E ali Deus falou, eu não sou homem pra que minta. Amém. O que eu te prometi, eu vou cumprir. Falei, Senhor, mas não é possível, eu não tô vendo nem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi fechar todas as possibilidades. O que eu faço? Mas aí que o milagre entra. Aí que Deus realmente pode fazer e vir com milagre, né? E ali eu falei, ok, eu juntei as minhas forças, que eu já tava querendo desistir. Mas assim, eu falei, não, o Senhor falou comigo, então ele vai fazer. Vamos lá. Ok, vou juntar os meus trapinhos aqui, que a gente se sente um trapo nesses momentos, né? Eu falei, vou juntar aqui as minhas forças e eu vou tentar de novo. Ai, amei isso. E ali eu investi numa assessoria de confiança, que teve resultados muito bons com outras pessoas, e uma indicação muito boa. Eles realmente me deram todo o suporte. Eu fui para Brasília, então, dia 1º de julho. Desse ano. Agora, esse mês. Esse mês, dia 1º de julho. E ali eu tive, então, a minha aprovação. Aí eu saí do consulado e falei, Senhor, obrigada. Obrigada, porque o Senhor insistiu. Houve uma resistência. Então, você que recebeu uma palavra de Deus, saiba que vai ter resistência. Sim, sempre. Não vai ser tudo flores. Eu sei que o que vem de Deus é leve. Eu creio nisso. Mas também existe resistências no caminho, né? Porque se você tá cumprindo algo que Deus te chamou pra fazer, o inimigo tá furioso. Sim, total. Ele vai tentar colocar muita coisa na sua mente. E a gente não pode ver isso como um não, né? Exatamente. Tipo, e desistir. Você tem que ir pro secreto. Depender Não tem jeito. e perseverar. Perseverar. E então, foi isso que aconteceu. Quando eu recebi a aprovação, eu falei, ok, eu tenho exatamente um mês para organizar a minha vida. E dia 31, então, terça-feira agora, dia 31 de julho, eu estou partindo para essa nova aventura. Vou estudar numa escola de ministério, que eu chamo... É uma escola bíblica, na verdade, só que é muito mais do que uma escola bíblica, porque não só a gente aprende sobre a Bíblia, mas a gente coloca muito em prática, né? Então, por exemplo, no currículo, toda quinta-feira a gente tem evangelismo de rua. Que legal. Então, nós somos obrigados a colocar tudo aquilo em prática. Então, a gente recebe muito para poder transbordar. É isso que eu acredito. E é isso que eu trago para dentro do curso também. Ok, você recebe muitas palavras aqui no curso do English for Christians. Você aprende inglês através da Bíblia. Mas agora você também vai aprender a transbordar tudo isso que você está recebendo aqui dentro do curso, né? Então, eu acredito muito que tudo que eu falo, eu busco fazer também na minha vida, né? Senão, não é verdade, né? Se a gente só prega algo e não pratica, então eu vejo muito isso, Deus me instigando nesse caminho, assim, ok, você falou, agora você vai fazer também. Vai fazer.
Até pegando o gancho, né, Isa? A gente tá meio que caminhando aqui pro final do nosso podcast, porque, meu, a hora passa voando e é sempre muito bom, principalmente quando a gente fala o que a gente ama e falar de Jesus, mais ainda a gente, se deixar, a gente fica aqui horas. Sim. Mas pegando esse gancho do que você tá comentando, inclusive, né, de transbordar e estar nesse lugar, que dica que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Que querem, que tem muitas palavras ou que querem, de repente, sair dessa inércia, querem dar um passo de fé, ter uma atitude diferente, para realmente experimentar, sabe? Algo sobrenatural, viver algo com o Senhor que, sei lá, diferente, assim como foi com você, assim como as minhas experiências também. O que você falaria pro pessoal aqui? Se arrisque. Porque muitas pessoas morrem sem nunca viverem promessas que elas receberam aqui na Terra. Uau. Infelizmente, isso dói no meu coração. Então, a única forma de Deus realizar aquilo que Ele tem para a sua vida é você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de correr riscos. Assim como Pedro fez. Tinha vários discípulos dentro do barco. Pedro foi aquele que decidiu andar sobre as águas. Por que não foi outro? Ele foi o que se arriscou. Sim. E só ele pode dizer, né? Ele tem o testemunho. Sobre as águas. Então, a única forma de você ver os planos de Deus se concretizando na sua vida é você ter a coragem de caminhar sobre as águas. É você não confiar em você mesmo, mas você confiar que Deus vai fazer através de você. Sim. Que os recursos, eles vão vir. Muitas pessoas impedem o mover de Deus justamente por isso. Porque, mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho tempo, mas eu... Qual é a sua desculpa? Dê o passo e o Senhor vai colocar o chão. Exato, e se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. E vai trazer você tudo faz que o você teu necessita. trabalho, deixa Exato. Deus fazer o dele. Você isso. faz o seu. O que você tem que fazer? Você tem que aprender inglês? Você tem que, não sei, fazer um outro curso? Você tem que fazer documentação? Tem que fazer teu passaporte, tirar o teu visto? Vai e faz. É isso. Vai e faz. E aí, na sua disponibilidade, ao fazer, você mostra, Deus, eu tô disponível. Aqui, ó. Talvez eu não seja o mais capacitado, mas eu estou disponível porque eu tô fazendo o que eu posso fazer. É isso. Para suas promessas se cumprirem na minha vida. Amém. Então, eu vejo que Deus, ele olha esse coração. Sim. Ceder, eu quero. E participar, né? Eu quero estar disponível, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Que demais. Ô, Isa, e eu sempre fecho aqui o podcast com uma pergunta-chave. Que a gente, né, passa por um processo aí de transformação, você teve esse momento longe do Senhor, voltou, e o que você falaria para Isa de 15 anos atrás, ou até, de repente, nesses 5 anos aí que você ficou longe, o que você falaria para Isa? Bom, eu conselho. Eu tenho 29 anos hoje, né? Eu saí da presença aos 22. O que eu falaria para Isa de 20 anos, vamos colocar assim? Descubra quem você é. Mas, acima de tudo, descubra quem Deus é. Porque quando você entende quem Ele é, quando você tem uma revelação profunda de quem Deus é, Ele te revela quem você é. E por que Ele te criou. Então, por muito tempo eu fui buscar em outras fontes. Eu perdi tempo. Mas amém, Deus me deu essa palavra em 2020, no início de 2023, que eu tava chorando. Eu falei, Senhor, eu perdi muito tempo. Eu sou convertida desde os 14, por que eu fui sair? E o Senhor falou, eu vou aproveitar tudo. Ele redime, né? Ele reme o tempo, ele realmente consegue transformar isso, o acelerar. Exato. Mas eu poderia ter me poupado. Eu sei que Deus vai fazer, que Ele é maravilhoso. Jesus a gente ama. Mas eu poderia ter poupado o sofrimento. Sim, sim. Muitas vezes nós trazemos o nosso próprio sofrimento. É verdade. E aí a gente questiona, Deus, por que isso está acontecendo comigo?
filha, São consequências, né? Então, eu poderia ter poupado muito sofrimento. Uhum. E eu vejo isso. Se eu tivesse essa revelação profunda de quem Deus é, realmente buscar a face dele até que eu entendesse realmente quem eu sou, quem ele é, e ter esse senso de propósito, para que eu não precisasse, então, ter tentado buscar em outras fontes que nunca iriam saciar. Ele é a fonte de todas as coisas, ele é a fonte da vida. Amém, que lindo, que demais, Isa. Amém. E agora a Isa tá partindo para os Estados Unidos para essa nova jornada. Isa, eu quero te agradecer. Nós, realmente, eu vejo que Deus, ele preparou esse podcast, esse dia, né? A gente tentou marcar tantas vezes, o convite foi feito, e aí você tinha ido para os Estados Unidos, mas eu vejo que Deus, ele prepara o tempo certo, e eu vejo esse podcast realmente como um memorial e coroar, realmente, sabe? Você, por tudo que, essa sua disponibilidade, vulnerabilidade, por tudo que você carrega no Senhor, por tudo que você tem feito, e também por tudo que eu sei que você ainda vai transbordar através dessa experiência. Então fica o convite aqui, você que está nos ouvindo também, para seguir a Isa nas redes sociais. Ela vai compartilhar muito, transbordar muito também de lá. Com certeza. Sempre com muitas novidades, inovação, sempre com direção de Deus. Uma mulher que me inspira muito. Você também. E obrigada, Isa, pela sua participação. Obrigada, Drica. Eu amei estar aqui, gente. Foi um prazer. E é isso, me sigam nas redes sociais para se você deseja aprender inglês. E se você sente no seu coração esse chamado para a missão ou para as nações, com certeza eu acredito que nessa comunidade que nós criamos no Instagram, nas redes sociais, a gente pode se ajudar muito. Com certeza. Eu quero honrar a sua participação. Sim. Com 2 presentes. Uau! Esse aqui é um doce funcional da Nath Mazzoni. Não sei se você conhece, mas a Nath fica aqui na região de Alphaville, tá abrindo uma unidade em Sorocaba. Uau. Todos os doces são funcionais, 0 lactose, 0 refinados, 0 glúten, mas também cheios de sabor, maravilhosos. Que delícia! E também aqui uma joia de propósito da Caroline Kern para levar ainda mais propósito para sua vida. Que lindo. Para também abençoar. Gente, muito obrigada. Não tem como não amar, né? Comida e para ficar mais bonita. Uma joia. Exato, joias. É isso aí. Muito obrigada, obrigada, Isa. Mais uma vez eu desejo que Deus realmente continue te abençoando, que você continue sendo esse instrumento maravilhoso, disponível nas mãos dele, que realmente o Senhor venha te surpreender nesse novo tempo, nessa nova temporada da sua vida nos Estados Unidos, e que realmente o Senhor continue te capacitando, né? Porque existe essa cooperação com o Senhor, então que Ele continue te equipando, te capacitando, para que você também possa equipar, treinar e capacitar e destravar muitos destinos de muitas pessoas. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Isso aí. E você também que está aqui nos assistindo, espero que você tenha gostado desse podcast aqui da Isa. Tão maravilhoso ver uma pessoa tão jovem, mas também já carregando tanto propósito, tanto senso de urgência, e Deus, né, obviamente, carregando a palavra de Deus. E eu quero te fazer o convite também para você estar nos seguindo aqui, tanto no YouTube como no Spotify. Ativa as notificações, porque além da Isa, tem muita gente bacana passando por aqui. Quero agradecer os meus apoiadores, assim como a Carol Kern, a Nath Mazzoni, a gente tem o Baixo Alfa, esse estúdio maravilhoso, 24/7 Realiza Network, a Capobianco Grupo, a Maribac, a For Perform, todas as pessoas que realmente acreditam nesse projeto, que tem sentido, tem significado, tem um transbordar. E eu te vejo no próximo episódio.